Mas se você quiser ir perguntando já, pode ficar à vontade, viu? Já que a gente já tá aqui. Acho que eu vou deixar um recado para quem for chegando. Oi, agora a gente está em três aqui. Podem ir perguntando, fiquem à vontade. É, podem falar ou escrever, o que vocês preferirem, tá? Eu sei que um monte de gente não viu as aulas todas, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, podem ir perguntando que a gente vai falando.
Perguntar já o que vocês preferem. Vocês preferem ir perguntando e a gente vai de acordo com a dúvida de vocês? Ou vocês querem que eu vá fazendo a lista? Porque eu fiz a resolução, coloquei lá no Drive, né? Mas eu tô com a resolução aqui. Então, eu posso mostrando para vocês assim na tela e fazendo questão por questão. Ou vocês podem ir perguntando aos poucos, o que vocês preferirem. É, pode ser. Acho que um monte de gente não conseguiu ver a aula. Então, acho que um monte de gente não conseguiu ver a aula, né? Então, fica melhor se a gente for fazendo a lista também, né? Vamos lá. Eu vou só esperar até dar o horário certo, porque aí o pessoal entra um pouco mais de gente e tal, né? Mas eu vou começar então pela lista da aula 2 mesmo, e aí depois, se der tempo, a gente faz a da lista extra. Só para explicar melhor, a lista extra eu coloquei uns exercícios de escrever e tal, então não é muito pro Enem. Mas quem vai prestar outras provas é legal fazer, viu? Para treinar também a escrita, é bom. Então vamos esperar um pouquinho e aí eu já começo, tá bom? Bom, gente, como já deu o horário, acho que eu vou começar, né? Aí depois a resolução tudo vai estar lá. Então, quem não conseguiu pegar o começo vai conseguir depois pegar lá e pode me mandar mensagem perguntando. Então, vamos começar. Vocês estão conseguindo ver a lista que eu coloquei? Não sei se dá para. Vamos ver se está apresentando certo. Eu vou começar de novo. Peraí. Acho que agora foi. Dá para ver a lista? Ah, que bom. Tá bom. Então vamos começar pela resolução. Esse primeiro exercício que eu coloquei para vocês, ele foi colocado no livro do poliedro. Ah, só metade? Pera, deixa eu ver se eu consigo melhorar a tela. Se eu diminuir assim, fica melhor? É porque não dá para colocar a página inteira mesmo. Mas não sei. É que eu não sei como que dá para ver para vocês, porque não aparece para mim como que tá aparecendo. É estranho, né? Mas enfim. É... Ah, tá bom. Acho que dá para ler melhor, né? Maior. Deixar assim, então. Pode ser? É... Ok. Então, esse primeiro exercício é do Enem, e eu quis colocar um exercício que o poliedro, lá, o cursinho, né, classificou como exercício de gramática, de classe de palavras. Mas aí, se vocês forem ver mesmo, o exercício não é exatamente muito de classe de palavras, assim, tem um pouco de classe de palavras, é que nem eu falei para vocês nas aulas, não sei se vocês viram, mas o Enem não cobra assim muito diretamente gramática, assim, não vai perguntar para vocês as coisas muito direto. Eles vão perguntar assim, vão querer que mas não vai ser uma coisa assim tão direta que eles vão perguntar. Então, aqui no exercício 1, tem esse texto. Que vocês querem que eu leia tudo? Todo, até o textinho? Se vocês quiserem, eu leio. Acho que eu vou ler, né? Já estou aqui mesmo. Então vamos lá.
de domingo. Aí você vê como uma conversa, né? Tem os travessões e tal. Então, são duas pessoas conversando. Aí, outro sim. O quê? O que o quê? O que você disse? Outro sim? É, o que é que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo a graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice, ônus. Ônus também. Desiderato, resquício. Resquício é de domingo. Não, não, segunda. No máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retiro o outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. Bom, aí essa é um conto do Veríssimo, que está no Comédias da Vida Privada. Enfim, esqueci o Enem de 2016. Tá bom. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras na língua portuguesa. Então, vocês viram que eu coloquei grifado as palavras, porque essas são as palavras que eles estão discutindo, certo? É sobre essas palavras que a gente vai fazer o texto. É muito importante, na hora que vocês leem um enunciado assim, ter bastante certeza do que a pessoa está falando, porque às vezes vocês vão ver nas alternativas que às vezes eles falam uma coisa que está certa, mas não é o que ele está perguntando. Então, precisa ficar bem atento nisso. Vamos lá. Esse uso, então ele está falando, o uso dessas palavras que ele está discutindo, eles marcam o quê? Aí eu comentei todas as alternativas. Então, a letra A fala de marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. Então, se a gente for lá em cima, vai ter um monte de palavras sobre dias da semana, certo? Só que não é disso que o texto está falando. Ele está perguntando sobre as palavras discutidas pelos dois. Eles não estão discutindo os dias da semana. Aqui eles falam sobre segunda-feira, sobre domingo, terça-feira, mas não é disso que ele está perguntando, né? Ele está perguntando das palavras que. Aquelas palavras estranhas que eu não. Assim, sinceramente, tem várias delas que eu não sei o significado, gente. E tudo bem não saber, tá bom? São palavras bem estranhas mesmo. Aí, aqui ele fala tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Aí, essa tá certa, essa é a alternativa certa. Mas eu queria falar com vocês das outras antes, pra gente ver o porquê melhor. Tá, então a C fala: caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais. Então, aqui ele está falando que tem palavras regionais. A gente não tem palavra regional nessa conversa. Palavra regional seria se eles falassem bergamota e mexerica, sabe? Umas coisas que cada região fala diferente uma da outra. Aqui são só palavras que são formais, as pessoas não usam elas no dia a dia, elas são bem estranhas e tal. Então, não é essa alternativa, não é palavras regionais. E aí, a D, ele fala de distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de palavras com significados poucos conhecidos. Então, o significado dessas palavras é realmente pouco conhecido, não é todo mundo que usa essas palavras. E, geralmente, quando a gente usa palavras assim formais, elas marcam assim uma distância entre as pessoas que estão se falando. Mas não é o que acontece aqui, porque eles não estão discutindo, eles não estão falando formalmente um com o outro. Eles sabem o significado dessas palavras e eles estão discutindo o uso delas. Mas eles estão falando entre si de um jeito informal. Então, eles falam coisas tipo, e o que é que tem? Esses dois Qs que ele usa aqui, e o que é que tem, que está lá em cima numa frase, é uma coisa muito informal, é uma coisa do dia a dia. Então, isso não está marcando formalidade, né? Está marcando que eles são próximos, eles estão fazendo uma discussão só sobre o que eles acham melhor.
Então, por isso que é a B, porque tem esse contraste entre eles estarem falando de um jeito informal, discutindo sobre palavras formais. E essa diferença entre discutir palavras formais com uma conversa assim, informal, isso cria esse tom humorístico, que ele fala na letra B, de humor. Eu concordo que é um humor, assim, mais ou menos. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida nessa? Não, nenhuma dúvida. É feito meio rápido. Mas não ficou nenhuma dúvida, não. Ficou bem ok. Ah, que bom. Tá bom. Nada mesmo, gente? Se vocês quiserem, dá pra gente depois passar o significado dessas palavras, mas é que, assim, não é importante realmente, assim, saber o significado delas, sabe? O Enem faz isso às vezes você lê uns textos com umas palavras todas estranhas, você fala, ai meu Deus, eu tenho que saber o que significa tudo esse monte de coisa. Não precisa, tá vendo? Eles só queriam saber se vocês reconheciam que era uma palavra muito formal. Então, podemos ir para dois já? Sim, Tá bom. Tá certo. Essa dois é da Unesp, e eu confesso que foi difícil achar questão com numeral para pôr para vocês, porque eu achei que era legal vocês treinarem, mas questão com numeral é um negócio que, assim, é difícil de ter, é mais raro, assim, apesar de que é importante saber o que é. Então, aqui ele fala assinativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo. Então, a gente quer um numeral cardinal, que eu coloquei uma cor, e substantivo, que eu coloquei outra cor. Então, o que a gente tem que procurar? Uma substantivação de numeral. É isso que ele está perguntando. É um numeral usado como substantivo. Tudo bem. Vamos para a letra A. Há muitos anos que a política em Portugal apresenta três pontinhos. Não tem numeral nessa frase, então assim não pode ser, porque preciso de um numeral para ser usado como substantivo primeiro, né? Então tá bom. A letra B é assim: 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder. Então, aqui eu grifei com essa cor, né, os numerais. Então, a gente tem 12 e 15. Só que a gente não tem nada indicando que eles estão sendo usados como substantivos. Não sei se vocês lembram que eu falei na aula, mas existem algumas classes de palavras que indicam que uma palavra vai ser um substantivo. E a principal delas que a gente tem que olhar é se tem artigo. Não tem artigo. Então, tem algum adjetivo? Não tem. Tem alguma coisa se referindo a, ou eles estão se referindo a uma outra palavra. Quando você olha assim, ó, 12 ou 15 homens. Tá falando que o 12 e o 15 estão se referindo a homens, eles estão se relacionando com homens. Estão indicando uma característica da quantidade de homens que tem. Então, isso aqui não está substantivado, certo? Eu vou pular a C. A D é a mesma coisa, igualzinha a B. São tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos. É a mesma coisa, vocês percebem? 12 e 15 é o número de indivíduos. Então, essas palavras, esses numerais estão se referindo a indivíduos, que é o substantivo daqui. Agora, o E também funciona desse jeito. Aos quatro cantos de uma sala. Tá falando o número de cantos que tem, certo? Cantos, nesse caso, é o substantivo, e quatro tá fazendo uma característica dos cantos, tá dizendo quanto eles são. Agora vamos ler a C. Os cinco que estão no poder fazem tudo o que podem para continuar. Então tá bom, a gente tem um numeral que é 5. E vocês podem ver que ele está sendo usado junto com o artigo. Artigo os. Então, por causa do artigo os, a gente sabe que 5 está substantivado.
só por causa disso. E como tem essa substantivação é a letra C, porque é isso que a gente está procurando. Ficou claro isso? Aqui é legal também, porque além de trabalhar os numerais, né, que eu queria que tivesse algum exercício de numerais, você tem exercício com substantivação, que é uma coisa que aparece bastante, assim, não só em texto, assim, perguntando, cadê a substantivação? Tem muito texto com substantivação. E aí, para a gente entender o que eles estão fazendo aqui, é legal a gente identificar a substantivação e tal. Então tá bom. Podemos ir para a próxima? Pode. Por mim. Tá bom. Para 3. A 3 é da Unesp e eu errei uma coisa na hora de mandar para vocês o arquivo, mas eu já vou falar o que é. Como ela é de advérbio, eu acho que pouca gente viu as aulas e fez os exercícios depois de ver as aulas, talvez não tenha tido tanto problema, mas não sei. Então, talvez isso tenha confundido vocês de fazer os exercícios, mas vamos lá. Observando as seguintes passagens do texto apresentado, marque a alternativa em que as duas palavras em negrito são utilizadas como advérbios. Então, não importa se uma delas só for advérbio, tem que ser as duas. Tá bom. Então, A. Não correr o risco de ser surpreendido. Não é um advérbio de negação. Só que D é preposição. A gente ainda vai ter aula de preposição, mas esse caso D, ele não está fazendo o que a gente sabe que o advérbio faz, que é caracterizar a ação. Ele aqui está fazendo uma ligação entre o resto da frase com o ser surpreendido, certo? A gente tem dois verbos aqui, o D que está fazendo essa ligação entre as duas coisas. É isso que as preposições fazem, elas ligam, né? Mas a gente vai ver isso depois com mais calma. A questão é que D não é advérbio. Tá bom. B. Finge possuir energias que realmente não tem. Energias aqui, a gente já viu isso, né? Substantivo. Tem até, no plural aqui, a gente sabe que advérbio não flexiona em número. Então, energia não pode ser advérbio. Beleza, vamos para a próxima, que é a certa, né? É a C. Deve-se fazê-lo decidida e folgadamente. Esse exercício eu achei importante dar para vocês exatamente por causa dessa resposta. Por quê? Às vezes a gente olha só para esse decidida sozinho, sem ler a frase inteira, e pensar, decidida não é advérbio. Só que tem essa regra de que quando você tem um monte de advérbios terminados em mente, você pode tirar o mente para não ficar repetitivo, senão vai ficar muito irritante falar, deve-se fazê-lo decididamente e folgadamente. Fica uma coisa meio zoada de falar, né? E aí você tira o mente e fala só no último. Só fala aqui no folgadamente, certo? Então, os dois são advérbios e os dois caracterizam esse verbo fazer aqui. Então, é isso, você tá certo. Aí, eu marquei errado o grifo, né, na alternativa D. Então, eu tinha colocado trás, e aí isso ia dar duas respostas certas, mas o grifo certo é para. Então, nunca levar a cabeça para trás. Nunca é um advérbio. E trás também é. Então, aí você teria a resposta C e a D como certa, né? Mas, na verdade, é para que é para estar grifado. E para é preposição. Então, não é a D. Tá. Eu vou corrigir isso depois no Drive, vou deixar arrumado. Tá bom. E, forte no restante da prova, sempre procurando dosar. Restante aqui é substantivo. E é importante a gente ver que ele está com um artigo, né? No. No é junção de em mais o.
Então, não sei se vocês sabiam disso, mas às vezes no português a gente fala, tipo, artigo junto de outras coisas. Então, nesse caso, no, na, é em mais o, ou em mais a. Bom, tá bom. Então, a gente sabe que restante, como tá com o artigo o aqui, é substantivo e sempre é advérbio mesmo. Então, a resposta é a C. Alguma dúvida nesse exercício? Tivemos algum problema aqui? Não sei se a minha explicação ficou muito clara, na verdade. Eu achei tranquilo. É? Ah, que bom, gente. Podemos ir para a próxima, então? Podemos. Tá bom. Vamos para a quarta. Assinale o caso em que não haja expressão numérica de sentido indefinido. Então, ele quer um numeral que não tenha sentido indefinido. Esse é um jeito chato de falar que ele quer um numeral com um sentido definido. Vestibular, às vezes, faz essas coisas de fazer uma volta, assim, no que quer perguntar, né? Mas tem que prestar bastante atenção, principalmente quando tá falando não, assim, na pergunta. É bem chato eles colocarem isso, mas eles colocam mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar pela A mesmo, é a que tá certa. Ele é o 12º colocado. Nesse caso, duodécimo é uma expressão bem precisa, assim, tá descrevendo com muita precisão a posição dele nessa ordem, né? Então, isso é a resposta certa, tá descrevendo com precisão. Agora vamos ver as outras que eles não estão descritas com precisão. B. Quer que veja aqui, milésimo, ele não está falando realmente 1000, não é tipo a vez número 1000 que está vendo esse filme, é só uma expressão para dizer que viu muitas vezes. Mesma coisa na próxima, né, na C. Na guerra, os meus dedos dispararam 1000 mortes. Não necessariamente 1000, pode ser mais ou menos, não tem como ele saber. Ele está dizendo que foram muitas. Então vamos para D. A vida tem uma só entrada. A saída é por 100 portas. Então, nessa aqui pode ter algum problema, porque quando você pega a vida tem uma só entrada, uma tá bem definido, né? Só que 100 portas, não tá falando que existem 100 realmente, tipo, existem muitas portas, existem muitos caminhos para depois que você passa depois que você entra na vida. É isso que ele tá querendo dizer. Então, ele não tá falando 100 exatamente, existem muitas. Só que ele quer uma que não tenha, que não tenha expressão numérica de sentido indefinido. Apesar de ter uma que tem sentido definido, tem 100 que tem sentido indefinido. Então, por isso, a gente não pode marcar D. E aí, eu não sei se vocês já viram essa coisa do E. Na verdade, eu demorei muito para descobrir que era esse NDA, que é nenhuma das anteriores. É um pouco besta, porque acho que muita gente sabe, mas não existe NDA no Enem. Mas, enfim. Então, a resposta é a letra A. Você tem alguma dúvida nessa? Não. Ah, não, tá bom. Ou vocês estão entendendo tudo, tá ótimo se vocês estiverem entendendo tudo. Vamos para a próxima. Essa é mais direta, assim, só para ver se vocês pegaram bem a ideia dos tipos de pronome. Pronome é uma matéria importante, tanto que foi por isso que o vídeo ficou imenso na hora que eu fiz a aula, por causa de pronome. Pronome é uma matéria infinita. Mas, enfim, vamos lá. Nos trechos de Rubem Braga, aí tem aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Este é o luxo do grande artista. Ele me cobre de glórias. Nossa, tô lendo tudo errado, gente.
Sob o ponto de vista morfológico das classes de palavras, as palavras destacadas são, respectivamente. Então, eu fui lá em cima e fui colocando do lado, ó, o que é cada coisa. Então, aquelas, pronome demonstrativo. Este é um pronome demonstrativo também. E aqui, ele me cobre de glórias, é um pronome pessoal. Aí eu complementei, né? Do caso oblíquo na primeira pessoa. E aí você pega na mesma ordem e a letra A. É meio decoradinha essa aqui, mas é só para tipo, ver se vocês pegaram a classificação. Então, vocês têm alguma dúvida com esse? O que é? Então, os pronomes pessoais, eles são divididos em duas partes, né? Os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. E os pronomes do caso oblíquo, que é me, mim, comigo, Entendi. ti, contigo, se, consigo, ou ali. Eu acho que eu deixei uma tabela nos slides que eu fiz para aula. Eu coloquei os slides para vocês no Google, no Google Drive. Então, a diferença entre os pronomes pessoais do caso oblíquo e do caso reto é que, depois a gente vai ver isso melhor lá para frente, porque isso tem a ver com a sintaxe. Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles são usados como sujeito. E quando o pronome vai ser colocado no predicado, a gente coloca ele como caso oblíquo. É só um nome chique para dizer isso, entendeu? A gente vai ver melhor depois sintaxe lá para frente, então a gente vai ver sujeito, predicado, as partes da oração e tal. E a diferença deles está nisso. Eu só quis colocar aí complementação, mas não precisava nesse exercício. Depois, dá uma olhada na tabela que eu coloquei no slide. Eu posso até te falar qual que é o slide. Que lá tá uma tabelinha com qual que é reto e qual que é oblíquo. Mas é basicamente isso. Não sei se ficou claro. Só dando a classificação dos pronomes. Não faz muita diferença, assim, você saber o nome, tá bom? Não precisa saber. Mais importante saber como que ele é usado, mas aí vai ver melhor a diferença do uso deles depois quando vê sintaxe. Certinho, então. Tem mais alguma coisa? Gente, se não ficar claro alguma coisa, vocês pedem para explicar de novo. Eu abro o slide e a gente fala do slide, tá bom? Sem problema nenhum. O vídeo saiu todo errado essa semana. Demorou muito para subir para o YouTube. Então, normal, assim. Eu posso falar de novo e também ia falar para vocês que a aula da semana que vem, que vai ser de verbo, ela vai ser mais curta. Eu vou fazer ela mais curta. Então, se vocês quiserem planejar assistir alguma coisa de novo da aula da aula 2 agora, de gramática, fica à vontade, viu, gente, para falar também, se não der para assistir, a gente vai adaptando. Então, eu vi que ficou muito longa. O duro é que eu queria ter separado em mais partes, mas não consegui fazer isso. Tipo, ter dado uma parte na aula e aí ter dado outra na semana que vem, mas não deu muito certo. Não se afobem para ver tudo, viu? Podem ir vendo aos poucos. E é isso. Vamos para o próximo exercício, então? Ou vocês têm mais alguma coisa desse anterior? Do 5? Que agora já Acho que pode ir pro tá chegando no próximo. final da lista, né? Mas enfim. Tá bom.
Eu não vou ler o texto inteiro desse, do 6, porque não precisa. Nesse caso, leiam os textos, tá, gente? Mas nesse caso eu não vou ler porque não precisa, porque eu li e vi que não precisava. Mas só depois que eu li que eu vi que não precisava, tá? Então leiam o texto na hora de fazer o exercício. Tá bom. No trecho, pisou-lhe o pé, o pronome assume valor possessivo, tal como ocorre em uma das seguintes frases, também extraídas de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse enunciado super curto, né? Mas vamos pegar o que ele está querendo dizer aqui. Ele está falando que aqui em pisou-lhe o pé, pronome lhe assume valor possessivo. Então eu coloquei aqui em cima, em vermelho, como que ele assume valor possessivo. Então, esse lhe tá no lugar de escrever pisou no pé dela, ou pisou o seu pé. Então, a gente tem que encontrar nas alternativas algum lugar em que um lhe seja usado do mesmo jeito, certo? Desse jeito possessivo que ele falou. Vamos lá, alternativa A. Falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Aí eu fui reescrevendo do lado, depois de cada alternativa, alguma coisa que esse lhe poderia ter sido escrito tipo de outro jeito, como ele poderia ter sido escrito de outro jeito, pra gente ver se esse outro jeito é possessivo, igual eu coloquei ali em cima. Então, nesse caso, seria falei a ele do marido. Então, não é possessivo, ele tá falando para ele do marido. Então, não é. Tá bom, vamos para B. Mas, enfim, contei-lhe o motivo da minha ausência. Na hora que eu escrevi, eu coloquei, mas, enfim, contei a ele o motivo. Contei para ele o motivo. Então, nesse caso, também não é. Vamos para C. Se o relógio parava, eu dava-lhe corda. Eu dava corda nele. Então, aqui eu coloquei que nele é a junção de em mais ele. Tem uma preposição. Eu falei lá na aula que quando você usa lhe, é porque você usaria um pronome mais uma preposição. Então, por isso que eu tô colocando lhe aqui, porque tem um ele e tem uma preposição, que é o nele. Por isso que eu posso usar o lhe. Mas também não tem sentido de posse aqui. Para D. Procure-me, disse eu. Poderia arranjar-lhe alguma coisa. Aqui ele está falando, poderei arranjar alguma coisa para você. Ainda não é possessivo. Então, a letra E. Envolvida numa espécie de mantel que lhe disfarçava as ondulações do talhe. Essa frase é toda zoada, difícil, um monte de palavra que a gente não usa no dia a dia e tal. E se vocês repararem, todas as outras vezes, o pronome ele está usado depois desse traço, depois do verbo. Não é o que acontece na E. Mas mesmo assim, esse é só uma distração, porque ele é o único que tem esse sentido de posse. Porque na hora que você escreve, fica que disfarçava as ondulações do talhe dela. Então, esse é um exercício bastante técnico, se você for ver. Bom, ele é da FUVEST, né? A FUVEST gosta de exercícios técnicos. Mas eu coloquei aqui mais para chamar a atenção de vocês que esse tipo de coisa existe, que dá para você, na hora de colocar um lhe, colocar um sentido de possessivo, um sentido que ele não teria normalmente. Às vezes a gente esquece que ele existe, e às vezes ele pode aparecer num texto, sim. Então eu coloquei aqui para vocês saberem que isso existe, assim, que não é todo lhe que tem esse sentido, como a gente pode ver, mas que existem lhes que têm esse sentido. Que às vezes não dá para entender o texto se a gente não lembra que esse sentido existe. Então, foi mais por isso. O que vocês acharam? Eu acho esse exercício difícil, viu? Também?
Não, esse é um exercício de nível alto, assim, realmente, assim, bem difícil. Tem muito detalhe. É, para fazer exercício de gramática é uma coisa assim, você precisa de muita paciência e coisinha por coisinha. Vocês querem que eu explique algum item de novo? Tô de boa. Sim, mesmo? Eu também. Bom, tá bom. Como ninguém se manifestou, acho que a gente vai pro próximo. O 7 é o último? É o último. Depois a gente pode abrir para outras perguntas que vocês tiverem, etc. Tá bom. Esse também é bastante técnico, bastante difícil. E tem a mesma pegada do anterior. Assinale o item em que o pronome destacado tem valor semântico de possessivo. Então, vamos com calma. Pronome, estou falando de pronome. Tenha valor semântico. Significa que ele tenha significado. Valor semântico é isso. De possessivo. Então, ele tem que indicar posse. Beleza. Letra A. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Então, nesse caso, esse me está indicando que é a minha testa. Então, é uma construção engraçada, meio antiga, assim, mas tá falando minha testa. Vamos comparar com os dos outros alternativos. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. Esse me, de arrepender-me, é um pronome reflexivo, porque o verbo existe pronome reflexivo. E aí eu queria comentar com vocês, aliás, isso. Existem alguns verbos que exigem isso. Então, quando você fala arrepender, você tem que usar um pronome reflexivo sempre. Pode ser tipo, ele se arrependeu, você se arrependeu, nós nos arrependemos. Então, você sempre precisa usar esse pronome reflexivo, é uma coisa do verbo, o verbo tá pedindo isso. A gente vai falar sobre isso depois, mais pra frente. Mas aqui eu queria que vocês percebessem como ele é diferente do outro. Porque não tem nada que indique posse aqui. Deste livro, não tá indicando posse do livro, entende? É uma coisa meio, tipo, você tem que ver a frase inteira e ler. E prestar atenção no que ele tá querendo dizer. Vamos para próximo. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto. Esses usos de pronome reflexivo com poesia é meio complicadinho, mas acontece bastante. Tanto que tem dois exemplos nessas alternativas que tem isso. E eu achei que isso talvez ajudasse vocês a entenderem melhor, às vezes, alguns poemas que aparecem com essas coisas. Então, esse me também é um pronome reflexivo. Mas ele está indicando o que foi perdido, certo? Ele perdeu ele mesmo dentro dele. É meio, tipo, estranho falar assim, mas é uma poesia, né? Então, é um sentido figurado. Então, essas coisas acontecem quando você está usando em poesia e tal, umas coisas que você não esperava, mas que acontecem na gramática para indicar esse sentido inusitado. Então, vamos pro D. Vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Esse é um trechinho bem famoso do Manuel Bandeira. Enfim, esse também é um pronome reflexivo, só que quando o pronome reflexivo é usado com o verbo ir, ele só torna a ação mais enfática, ele não tá querendo dizer alguma coisa sobre o me. Tipo, não é como se ele não tivesse muito significado, é como se fosse uma grande exclamação no meio da frase. É isso que é ser enfático, né, gente? Tipo, é como se você tivesse sublinhando uma palavra, assim. É como se eu estivesse sublinhando o voo na hora que eu coloco esse me aí.
Porque ele não tem muito significado, entendeu? Ele não tem, tipo, um sentido de para si mesmo, ele não tem uma coisa assim, tipo, na hora que você pensa no sentido de um pronome reflexivo. Tá, então pra aí. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Então, nesse caso, eu reescrevi, igual eu tava fazendo lá em cima. Então, eu perdi alguma coisa que era essencial para mim. Se me tá substituindo para mim. É, então, ele também não tem sentido de possessivo, porque tá substituindo para mim, não minha, certo? Não sei se ficou claro esse. Esse também é bem difícil, eu acho até que é mais difícil do que o outro. A gente pode até retomar isso mais pra frente, depois de falar um pouco de verbo. Mas o que vocês acharam? Eu achei esse mais tranquilo. Você achou? Caramba! Às vezes a gente tem percepção muito diferente das coisas mesmo. Mas eu acho que talvez também porque o iê a gente não ouve muito, né? É uma coisa que não é do nosso dia a dia mesmo. Porque o me dá pra você substituir na frase por outra coisa e ver se tem coerência. É verdade. Mas assim, dá pra você fazer isso com o iê também. Só que eu acho que é muito mais difícil você substituir isso, o iê do que o me, né? Não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer e que é bem mais difícil, realmente. Tem razão, eu acho. Ficou alguma dúvida nesse? Ah, desculpa, fala. Não, nenhuma dúvida. Eu teria errado. Ah, mas a gente está aqui para errar junto. Para errar junto, para depois eles acertarem na hora. E como eu estou falando para vocês, isso aqui não vai cair assim no Enem. Eu coloquei isso aqui para vocês entenderem como que o pronome pode ser usado. Não vai cair desse jeito. O primeiro lá que eu coloquei do Enem, assim que vai cair gramática. Tá vendo? Você lê isso aqui, você não acha que é gramática. É um exercício de, parece interpretação de texto. E o poliedro, assim, colocou isso aí como gramática, entendeu? Não vai cair exercício que nesse de baixo. Eu acho que é importante vocês saberem pronome e tal, para escrever na redação. Mas não é uma coisa que vai cair desse jeito que nesses exercícios aqui. Eu tô colocando essas listas para vocês se acostumando com o jeito diferente de escrever as coisas e tal. Mas não que, assim, é muito difícil pegar exercício só de gramática do Enem. É muito importante para a redação de vocês, é muito importante para vocês usarem depois em outros exercícios ou para entender literatura, mas não vai cair assim desse jeito, entendeu? Que bom. Eu acho que sim, né? Mas, inclusive, se vocês quiserem mais para frente para a gente fazer algum treino com, depois a gente vai ver conjunção, não sei o que, a gente pode fazer treino de alguma coisa de escrita para treinar, para usar essas coisas na hora de escrever redação. Mas eu não sei, eu fico com medo de colocar essas coisas e bater com o que a professora de redação está falando com vocês. Né, que eu acho que algumas coisas é importante vocês saberem. Eu coloquei uma parte lá depois da aula, que eu acho que é importante vocês olharem, que sobre o uso de pronome demonstrativo na redação, sobre como que usa pronome para se referir às partes do texto, sabe? Tipo, usar esse, este, aquele, para falar durante o texto das coisas que você está citando. Então, isso é uma coisa que depois, se vocês puderem, dão uma olhada, porque ajuda muito a não fazer umas bagunças na redação, que, nossa, eu já fiz muito, mas que não dá certo. Mas, enfim, vocês têm dúvida de alguma coisa da matéria? É, querem comentar alguma coisa? Acharam isso ou aquilo da monitoria?
Gente, oi. Minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô. Nossa, ah, tava lá toda animada, agora vamos fazer outras perguntas. Internet, Normal. tragédia. Aí o pessoal meio que saiu, assim, Ai, nossa. mas tudo bem. Bom, eu imaginei, né? Eu achei que eles devem estar pensando, nossa, ela desligou na minha cara. Não, eu achei que Que tinha triste. desligado, mas aí eu acho que você não ia desligar, né? Então, aí meio que eu supus que a internet tinha caído. Não, nossa, gente, caiu assim do nada. A minha internet é meio doida, sabe? Até por isso que eu não faço vídeo aula, com, assim, aula ao vivo com vocês, porque eu tenho certeza que a internet ia cair a cada 5 minutos, ia ser o caos. Mas Então, não tem como. Ai, que sacanagem. tá tudo bem, acontece com todo mundo. Uma hora cai mesmo. Não, tá. Mas eu não tinha nenhuma dúvida Mas, particular. gente, vocês podem perguntando agora que a gente tá aqui. Não, Não, eu achei bem tranquilo. olha, é muito bom. Assim, quando o pessoal tá sem dúvida desse jeito, quando o pessoal tá sendo desse jeito, ou eu fico muito feliz, porque, nossa, tá todo mundo entendendo, ou eu fico muito preocupada, porque eu acho que ninguém tá estudando nada e não tá entendendo porque não fez exercícios, não estudou, não viu aula, não nada, nem sabe do que tá acontecendo. Aí eu fico, ai meu Deus, o que eu posso fazer? Mas, enfim. Que bom que você tá entendendo tudo, assim, desse jeito. Ai, obrigada! É, eu nunca dei aula de nada, assim. Então, isso ter feedback de vocês, assim, eu acho mesmo que ficou muito longa a aula passada. Eu acho que eu vou fazer a próxima aula bem curta, para todo mundo conseguir ver um pouco melhor a outra aula, porque ela é muito importante. Apesar de que verbo é tudo importante, acho que o professor é meio assim, achar tudo importante na própria matéria. Mas ficou grande, mas ficou bem explicado. Tem coisas que são, tipo, curtas e aí não tem explicação de nada. Então ficou bom, não ficou ruim. Mas ficou grande, Ah, mas ficou bom. tá bom, obrigada pelo feedback. Acho muito importante vocês falarem o que vocês estão achando. Eu fiquei feliz que vocês estão falando isso para mim, mas vou tentar deixar menor da próxima vez. É só porque, eu não sei, eu olhei para a matéria e falei, ah, tudo é importante. Aí eu não cortei nada. E tá tudo bem. A gente. Quer dizer, eu cortei bastante coisa. Ai, não, é que assim, tem umas coisas que, assim, sinceramente, se eu pudesse falar pra vocês, eu falava, tipo, não estuda numeral, gente, não precisa. Se você acha que não consegue ler número romano, por exemplo, entende lá como funciona, é importante, mas, tipo, não é importante. Ou, sei lá, interjeição. Gente, não é importante interjeição. O que eu falei lá na aula de introdução já é o suficiente, assim, só precisa saber o que que é. Sei lá, as coisas desse jeito. Mas, enfim, é importante vocês terem acesso a tudo, todos os conteúdos e tal. Vocês vão ter aula daqui a pouquinho, né? Sim, 7 horas tem aula. Bom, tá bom. Vocês não têm dúvida, então acho que eu vou encerrar aqui. Nossa, vou pedir desculpa pro pessoal lá no grupo. Mas tá tranquilo, acontece mesmo. Ai, fazer o quê? Então, é isso. Obrigada por participar. É muito importante vocês participarem, gente, sério. É isso. Tchau. Tchau.